Olá, vamos hoje falar um pouco sobre trauma. Trauma é uma palavra que começamos a ouvir frequentemente na gíria das conversas psi e que muito tem trazido alguma especulação e muita polémica. Na verdade, trauma é qualquer acontecimento sentido ou sofrido na vida de uma pessoa e que tenha sido entendido em termos neurológicos e psicológicos como algo que foi difícil de suportar e que trouxe consequências negativas. Habitualmente ou porque foi necessário fazer algo que não estava dentro do que nós consideramos que era a nossa motivação ou intuição para o fazer, ou porque fomos forçados, ou porque fomos sujeitos a estar num determinado ambiente ou em determinadas circunstâncias que não nos foi de livre arbítrio dada a viver e, portanto, que fomos forçados a estar nesse ambiente, às vezes implicitamente, ou porque somos filhos, ou porque estávamos no local, outras vezes forçadamente, porque somos obrigados e que provocam, de facto, uma determinada reação psicológica e, obviamente, neurológica, que, de algum modo, vai comprometer alguns dos aspectos da minha vivência pessoal, ou da nossa vivência pessoal. Há muitas maneiras de definir o trauma, com as palavras mais bonitas e academicamente bem escolhidas, no entanto eu vou-me ficar por aqui. Quase todos nós entendemos que realmente algo traumático vai nos transformar e determinar determinados comportamentos que não estão muitas vezes no nosso controle. E essa é a questão fundamental. A maior parte das vezes um trauma traz consequências psicológicas e neurológicas que são ativadas por um determinado gatilho ou disparador, algo no ambiente, já vamos falar sobre isso, mas que provoca intenso sofrimento interno a quem vivenciou a situação. Esse sofrimento interno é muitas vezes silenciado, calado pela própria pessoa, quer seja conscientemente, quer seja inconscientemente. Às vezes o próprio acontecimento traumático nem sequer há memória dele, e outras vezes o acontecimento traumático é bastante presente, existe na memória e na consciência da pessoa e, de facto, provoca um intenso sofrimento cada vez que algo, ou alguns disparadores, como eu acabei de dizer, possam, de algum modo, trazer o vivenciar de novo da situação ou das circunstâncias em causa. Muitas vezes nem sequer são disparadores muito semelhantes ao que aconteceu algures na história da pessoa, mas outras vezes são recriadores, ou seja, são estímulos que recriam de algum modo o trauma que aconteceu. Vamos especificar. Vamos imaginar que alguém tem um trauma de guerra por ter estado no Iraque ou no Afeganistão ou eventualmente a Segunda Guerra Mundial. Ainda há pessoas dessa época, ainda ontem falei com uma pessoa, ou por exemplo na Síria, Líbia ou em Cabo Delgado, em Moçambique. Este ambiente de guerra, que é potenciado por um conjunto de ruídos típicos da guerra, balas, espingardas, pistolas, rebentamentos, gritos, terror e explosões, pode ser facilmente recriado na vivência de uma pessoa, mesmo fora destes estímulos. Imaginemos alguém que saiu destes cenários de guerra e vive atualmente, por exemplo, na Suécia, onde é um país pacífico, não é? Onde nada destas coisas acontece, e que no dia de Ano Novo, com os foguetes de final de ano, entra em pânico com recriar de toda a situação
vivenciada no cenário de guerra, porque o estímulo auditivo, neste caso acústico, não é? O som dos foguetes, veio recriar o ambiente de guerra que a pessoa vivenciou. Outras vezes não é necessário ser isso. Por exemplo, lembro-me de uma vez ter tido uma paciente em que ela pensava que tinha um trauma, não tinha bem consciência dele, achava que o trauma tinha a ver com o facto de ter sido violada, hipoteticamente, na cabeça dela, pelo professor de dança, e, portanto, qualquer coisa que tivesse a ver com mexerem-lhe nas pernas, ou chegar perto das pernas, ou qualquer objeto comprido, um pau de vassoura ou uma simples cana, e se chegasse perto dela, ela recriava um certo sentimento de terror que ela pensava, e estamos aqui agora a falar em termos conscientes, que tinha a ver com a situação do trauma. Neste caso, porque o professor de dança usava uma chibata que batia no rabinho das meninas para elas endireitarem a coluna e a zona do cóccix, e que, segundo ela, o professor com essa chibata fazia mais do que simplesmente bater no rabinho para ela endireitar a coluna. E, portanto, no ponto de vista dela, achava que aos 3 anos de idade, quando começou a estudar dança, tinha sido violada pelo professor. Este tipo de vivência pode ser depois actualizada pelos tais ditos disparadores, que podem a qualquer momento fazer com que a pessoa recrie o sentimento que viveu no passado ou recentemente, tudo depende. O acontecimento pode ser muito precoce e ter acontecido nos primeiros anos de vida da criança, e até às vezes nos primeiros meses, como pode ter sido uma coisa recente. Não está relacionado sempre com a infância e com a idade e com o desenvolvimento precoce. De qualquer modo, este revivenciar do acontecimento acaba por ser o mesmo tipo de reações físicas, fisiológicas, anatómicas, sobretudo biológicas, as alterações neuronais nos neurónios, células do cérebro, que se dão perante uma situação de trauma, são as mesmas que vão acontecer quando a pessoa revive ou experiencia de novo a mesma situação, mesmo na ausência da mesma, mas na presença de disparadores. Quais são estes sintomas? Cada pessoa é diferente. A primeira coisa que acontece é sempre típica, que é um sentimento de invasão, não é? De baixo para cima, de um medo extremado, uma situação mesmo em que a pessoa se sente em pânico, e, portanto, vai haver as taquicárdias, ou como algumas pessoas dizem, as taquicardias, portanto, o coração que dispara e bate de um modo muito acelerado, uma irregularidade no ritmo cardíaco, pode não ser sempre assim, a pessoa sentir que alguns quase que para o coração e depois torna a disparar, uma dor pericardial, não é? Nesta zona toda do tórax, também muitas dores de estômago ou abdominais, dores corporais intensas, dores de cabeça que irrompem de uma maneira extraordinária, mas sobretudo uma falta de ar, uma dificuldade em respirar, que recria sempre o medo sentido na situação. Por vezes há um certo embargo da garganta, há uma necessidade enorme de gritar, mas não se consegue, e outras vezes é o contrário, há uma necessidade de gritar e a pessoa grita. De qualquer maneira, muitas vezes acontece haver um corte aqui ao nível desta zona corporal, ao nível da cabeça, face aos ombros e ao tórax, e a pessoa sente um aperto na garganta como se fosse rebentar. Tensão nas mãos, muita tensão nas mãos, crispação, tensão nas zonas
dos ombros e cá atrás nas costas e, por vezes, um ranger de dentes, porque há uma tensão peribucal muito grande. Outras vezes, simplesmente as situações as manifestações de trauma podem ser, por exemplo, uma fuga a determinadas situações que a pessoa não aguenta e desatar a correr ou simplesmente evitar determinados ambientes que são os tais disparadores, os gatilhos, para que se sinta num estado caótico em termos internos e que recria, obviamente, em termos neurológicos, todas as vias neurológicas que foram acionadas durante o incidente traumático que a pessoa teve na sua vida. A questão da tal, que eu falei ainda há pouco, da consciência ou inconsciência do evento traumático, pode ser também algo importante de referir. A tal questão que eu disse é, muitas vezes a pessoa lembra-se muito bem, até porque foi ontem, antes de ontem, ou mesmo que tenha sido na infância, há pessoas que se lembram de coisas com meses de idade, o que parece inverossímil, mas é real. E mais, não nos esqueçam o seguinte, é que não é só a memória visual ou uma imagem que nos vem à cabeça que recria um trauma. O corpo também tem memórias e, portanto, o corpo recria muitas vezes essas memórias de outra maneira. Pode não ser gritando, fugindo, mas pode ser, por exemplo, eu viver numa eterna crispação, muito encolhida, muito pouco visível, querendo de algum modo não existir. Quase que um desejo de aniquilamento, não é? De ser aniquilado e de não existir. Mas voltando à memória do acontecimento, dizia eu que muitas vezes o acontecimento é tão precoce, tão precoce, tão precoce, que pode de facto não vir tão depressa à memória da pessoa, mas algo acontecer que lhe faz crer que algumas coisas podem ter tido lugar algures no seu passado. Lembro-me de ter tido um paciente que tinha uma memória muito grande de quando estava nu na cama de grades, ou uma espécie de um berço, de pedir às pessoas que foram referenciais para ele, neste caso tinha sido uma instituição, porque não tinha pais, era órfão, em que ele chorava e metia os bracinhos para cima e pedia desalmadamente, chorando, que alguém viesse ter consigo. E nunca ninguém vinha, portanto ele aprendeu a passar a estar a vida toda sempre de braços abertos à espera que alguém viesse. Então, na vida adulta, quando alguém, ou em consultório, uma vez recriámos esta situação, ainda nem se tinha falado no trauma, de eu lhe sugerir que ele viesse até mim, e portanto abri os braços e fiz este movimento, e isto recriou todo o pânico que ele sentia de cada vez que chorava e chamava e ninguém vinha. E portanto nestas situações a pessoa fica descontrolada. Este recriar do pânico é um descontrole extremo que a pessoa não consegue de maneira nenhuma racionalmente ou com a volição, com a motivação que quiser ou com todo o bom senso que quiser parar o comportamento. E neste caso o meu paciente tremia como varas verdes e toda esta zona era incapaz de proferir um único som, uma única sílaba, ele era incapaz de falar. Depois, como se trabalha esta questão do trauma, já vamos ver um pouco. A outra questão tem a ver com memórias mais recentes, com acontecimentos mais recentes que houve na vida da pessoa e que de facto ela se lembra muito bem, ou uma violação, um cenário de guerra, como já falámos, ou assistir a um crime, ou ter visto um irmão a ser sovado pelos colegas, ou ter sofrido bullying na escola. Eu tive um paciente que os colegas de escola, durante a primeira, segunda, terceira, quarta classe, portanto do ensino básico, primeira fase do ensino básico, era agredido aos pontapés pelos colegas contra uma parede ou contra uma árvore. E o que ele se lembra era de fazer isto e de se encolher todo e de fechar os olhos e de se crispar todo e de apanhar a agressividade dos colegas sem conseguir gritar, porque eles lhe diziam: se abres o bico és um homem morto.
e portanto ele não podia dizer nem à família, nem à professora, porque estava a ser coagido e ameaçado pelos colegas fora do recinto escolar, cada vez que saía e neste caso ele ia sozinho para casa a pé, portanto eles ficavam ao portão à espera dele para o coagir ao silêncio. Portanto, todo este tipo de situações é de facto um conjunto de circunstâncias que não pode passar impune ao nosso corpo. Pode passar impune à memória e termos até esquecido o acontecimento, mas o nosso corpo é uma entidade viva. A relação entre todas as vias neurológicas onde estão registados os nossos acontecimentos, quer sejam os de felicidade, quer sejam os de tranquilidade, e os de alegria e os de trauma, são vias neurológicas que depois se podem recriar e têm expressão corporal. Portanto, o corpo fala, o corpo tem expressão do trauma e muitas vezes nós, como terapeutas ou pessoas que são da convivência próxima da pessoa traumatizada, por bem e por amor, fazemos às vezes algumas coisas que pensamos que são apaziguadoras e que vão de algum modo sanear o acontecimento e podem não o ser. Por exemplo, esta questão, eu posso abraçar alguém que está num estado caótico ao recriar um trauma, mas essa pessoa pode não querer ser abraçada e isso pode não ser apaziguamento para ela. Portanto, terá que ser sempre muito bem estudado, tem que se entender muito bem o que é que acalmará uma pessoa ao recriar as situações de trauma. O grande problema também do trauma é nós vivermos a vida inteira com medo desta recriação, né, de encontrar circunstâncias que vão disparar ou que vão fazer com que eu sinta o que senti naquela altura. E por isso há um conjunto de sintomas do mais incrível possível. Além destas todas que eu vos falei, por exemplo, neste momento está descrito um síndrome que se chama, que é a síndrome da resignação, que existe essencialmente em alguns estratos de pessoas que foram migrantes de países onde houve guerra e que se refugiam em países que são países pacíficos e que não têm guerra, como por exemplo na Austrália ou por exemplo na Suécia. Este tipo de síndrome acontece em crianças e adolescentes habitualmente, em que a criança progressivamente, dia a dia, devagar, mais um dia e semana a semana, faz uma espécie de shutdown, fecha-se e começa realmente a perder toda a tonicidade corporal, os movimentos começam-se a extinguir, ela começa a ficar petrificada e parada no lugar, até que um belo dia deixou de estar em contacto com a realidade e, portanto, está numa espécie de coma auto-induzido por si própria, para não sentir o terror de reviver uma situação traumática. Ora, isto acontece essencialmente em situações em que a criança está num país calmo, tranquilo, onde ela experienciou de facto a tranquilidade e a possibilidade de não estar em pânico e de repente, por exemplo, na Suécia isto aconteceu há cerca de um ano e qualquer coisa, em que o governo sueco decidiu que as pessoas, os migrantes que não têm um contrato de trabalho ou que ainda não estão legalizados no país ou qualquer coisa assim, não sei os detalhes, têm que voltar para o seu país e têm que ser repatriados. Então, vamos imaginar uma família síria que vive na Suécia, ainda à espera da nacionalidade ou de encontrar um contrato de trabalho, a viver dos subsídios estatais, com as suas crianças, a frequentar a escola com as outras crianças, a experienciar toda a paz, toda a tranquilidade que um país nórdico fornece. E de repente em casa começam a haver uma certa instabilidade. Os pais começam a falar sobre a possibilidade de terem que voltar para a Síria e serem repatriados por falta de condições, dada a lei
sueca de se manterem na Suécia. E este pânico interno vai invadindo a criança e só a possibilidade de recriar tudo o que sentiu em termos de guerra quando esteve na Síria, vamos imaginar aqui situações do Daesh, como vocês devem imaginar, crianças que assistiram a mãe a ser violada por vários guerrilheiros ou o pai e os irmãos a serem mortos a tiro à frente dela. E portanto, reparem como é que ela encara a perspectiva de voltar para a Síria. Não encara. É impossível, é gritante, é completamente impossível para a criança reviver os acontecimentos. Desse modo vai-se fechar e entra neste coma induzido, por si própria, auto-induzido. Estas crianças ficam dependentes de cuidados externos, nomeadamente do psiquiatra e de um enfermeiro permanente, porque elas a seguir vão ficar em estado vegetativo, completamente vegetativo, como os comas que nós conhecemos de grandes acidentes traumáticos, por exemplo, um acidente de avião ou de viação ou de moto, ou seja o que for, em que a pessoa fica em estado de coma profundo durante muito tempo. Isto é a mesma coisa, pode estar 1 ano, 2 anos. Como é que a criança sai da situação de trauma, de coma, quando houver indícios no exterior, circunstanciais, de que a situação poderá ter uma reversibilidade e que não irão, por exemplo, para a Síria de novo? E paulatinamente, devagarinho, vão deixar de ser necessários ser entubados para ser alimentados e de serem cuidados no leito, como um verdadeiro doente em coma, e começam a despertar de novo para a vida. Vejam a potência, o que é o impacto de um trauma na vida das pessoas. Em que uma criança escolhe, obviamente que não é consciente, mas em que a psique, o eu, o self desta pessoa, escolhe fazer shutdown, ou seja, fechar-se para o mundo como se estivesse morto. É mais fácil não viver do que voltar a viver o que se sentiu na época do trauma. Agora, quais são as ferramentas para lidar com o trauma? Em psicologia e em psiquiatria existem muitas ferramentas para lidar com situações traumáticas. Existe, por exemplo, uma ferramenta que é o EMDR, a High Movement Desensibilization Reprocessing, que é um sistema de cura baseado no movimento dos olhos, ou o movimento das mãos, ou um movimento repetitivo bilateral. É um bocado estranho estarmos aqui a explicar, mais tarde poderei eventualmente fazer um vídeo sobre esta abordagem terapêutica. Não é fácil ao princípio a pessoa entendê-la, porque parece um bocado esquisita, mas de facto o que acontece é que alguns, há uns tempos atrás, uma psiquiatra que viveu uma situação de trauma percebeu que tinha conseguido restabelecer o seu equilíbrio psicológico e emocional com uns movimentos bilaterais do seu olhar, quando estava em Hyde Park a ver um corredor que estava a fazer crossing, que fazia movimentos repetitivos de um lado para o outro em frente à senhora. E ela, a partir daí, ela foi estudar a neurologia do trauma, perceber como são as vias neurológicas que estão encarregues de armazenar o trauma em termos cerebrais, como é que isto se passa também a nível dos neurotransmissores, quais são as substâncias químicas responsáveis e alteradas durante este estado e como é que é necessário repor as mesmas. Existem outras abordagens, por exemplo, como a hipnoterapia clínica, a hipnose clínica, que também tem resultados muito visíveis na cura e na abordagem ao trauma. As abordagens corporais, a biodinâmica, a gestalterapia, a bioenergia são também algumas das abordagens que têm bastante resultado nas questões traumáticas e até
algumas terapias de intervenção rápida, que se chamam mesmo assim, acho que é assim, Rapid Intervention Therapy, qualquer coisa assim. Eu depois poderei falar um pouco melhor sobre isto. De qualquer modo, este tipo de abordagens centra-se na possibilidade de maneira tranquila, segura, junto de uma pessoa idónea, a pessoa começar a arquivar as vias neurológicas que têm a ver com o trauma, incluindo os disparadores, e passar a substituir na altura, quando começam os sintomas, a substituí-los por outras vias neurológicas mais saudáveis e que de facto não despoletam sofrimento. E a pessoa conscientemente, quando começar a sentir os sinais de pânico, resgata os ensinamentos que lhe foram feitos e passa a conseguir lidar melhor com o assunto. Ou simplesmente não necessita de resgatar conscientemente esses ensinamentos, eles foram interiorizados ao longo do tratamento e as vias neurológicas de trauma passaram a não estar ativas nem na presença dos ditos disparadores ou acontecimentos ou situações que recriam a situação traumática do passado. Não é fácil também viver com as pessoas com trauma. Os familiares das pessoas que vivenciaram traumas, se têm acesso ao porquê do trauma e ao que aconteceu, às vezes conseguem perceber melhor determinados sintomas, mas muitas vezes há sintomas que são tão metamorfoseados ou certos rios secretos de traumas que nunca foram falados nem foram referenciados pela pessoa a ninguém, que passam ao lado da família e ela não entende os sintomas das pessoas, do membro da sua família. Isto acontece muitas vezes no caso de violações. As violações em criança, em que a criança foi invadida na sua intimidade, na sua sexualidade, ou mesmo violada com situações de genitalidade absoluta e penetração, quer seja do sexo feminino, quer seja do sexo masculino, isto não tem interesse. São situações em que muitas vezes a criança não contou a ninguém, nem aos familiares e nem a ninguém em absoluto. É algo que elas guardam para si. Isto é muito típico, até porque muitas vezes o violador continua a perseguir a pessoa e a coagi-la ao silêncio, e outras vezes, mesmo que não o tenha feito, a criança sente que teve alguma culpabilidade na situação por não ter conseguido, por exemplo, pedir ajuda, não ter conseguido gritar ou coisa que o valha. E, portanto, é muito fácil a culpabilidade invadir esta criança, e a pessoa cresce, vai até à vida adulta e este trauma acompanha, e habitualmente nas situações mais inverosímeis, que menos se esperam, menos expectáveis, às vezes é recriada a situação e ela tem sintomas fortes que de algum modo são, a maior parte das vezes, evitativos, nomeadamente às vezes a expressão tem muito a ver, por exemplo, com a vivência da sexualidade na vida adulta, mesmo que tenha um parceiro ou uma parceira absolutamente mimoso, ternurento e maravilhoso. Outras vezes simplesmente não é vivenciada no aspecto da intimidade, até porque a maior parte das vezes a pessoa nem sequer consegue vir a ter uma vida sexual e, portanto, vive como se fosse assexuada, e outras vezes nem sequer ela própria se apercebe quais são os verdadeiros disparadores da situação e nem sempre associa ao trauma. Ora, nada disto é fácil, não é? E, portanto, sempre que alguém
nos procura a nós, psicólogos, psicoterapeutas ou até psiquiatras e às vezes até neurologistas, bem entendido, é preciso ter muita cautela e muita experiência e um sentido de intuição, eu chamo transcendental, porque muitas vezes nós já percebemos, se calhar primeiro do que a pessoa, que há ali qualquer coisa que teve a ver com uma vivência de intrusão ou de violentação da sua própria integridade física e psicológica e às vezes nem a própria pessoa se apercebeu disso. Às vezes basta um trabalho segurizante, tranquilizante, que guia a pessoa no restabelecimento e na reparação de uma situação de tranquilidade interna para poder extinguir a maior parte dos sintomas. Outras vezes é preciso fazer uma caminhada, uma jornada, uma viagem, às vezes longa, de muita cautela e de muita sensibilidade, para aceitar que estas pessoas têm direito ao seu sofrimento e que também têm direito a dizer ai, antes de reparar e de encontrar um lugar seguro para si. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga e psicoterapeuta e vim neste vídeo falar-vos um bocadinho sobre trauma e tendo a certeza de que sobre este assunto muitas coisas ainda estão para falar e se tiver alguma curiosidade e quiser perceber um pouco mais, vá nos acompanhando ou se de algum modo entender, conhecer alguém ou entender que precisa de ajuda, saiba que há um conjunto de profissionais nesta área que têm a idoneidade suficiente para o poder ajudar com todo o sigilo que lhe é legado pelas regras deontológicas da sua profissão. Obrigado por ter estado comigo e até breve.